Paz do Senhor para a igreja, para os nossos amados irmãos. Estamos entrando aqui ao vivo, para mais uma etapa. Nós fechamos na semana passada o ciclo de estudos do livro de 1 Timóteo e nós vamos iniciar agora um novo ciclo de estudos, dentro do livro de Tiago. Espero que seja uma bênção na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar para nós estarmos orando nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha tomar, Senhor, a direção desse estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus que Tu venhas abençoar a todos, Senhor, que venham participar, que nós venhamos crescer juntamente, Senhor, na Tua presença. Nos cobre com Teu sangue, Deus. Nos livra, Pai, de toda retaliação do mal. Cobre nós, a nossa casa. Senhor, toma a vida dos nossos pastores, Senhor, na Tua presença. Guarda, livra, protege. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que a Tua paz, o Teu entendimento e a Tua alegria estejam conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu dar bem-vindo para quem está aqui. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Rita. Glória a Deus. Que saudades. Glória a Deus. Minha mãe também. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. É tão bom, né? Mesmo assim, nessa distância virtual, nós estarmos juntos. Diaconisa Daiane está aqui mandando um abraço para todo mundo. Amém? Em nome de Jesus, e nós vamos iniciar esse novo ciclo, Livro de Tiago, capítulo 1. Como é de praxe, eu vou ler alguns trechos e aí depois a gente vai explicando eles, tá? Pega aí a sua Bíblia rapidinho, é bom você acompanhar também. Livro de Tiago, fica lá pertinho do finalzinho, da Bíblia, localizando ali perto do livro de Apocalipse, fica bem pertinho, das epístolas de João. E diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E aí a gente vai até aqui nesse momento. Tiago, ele está trazendo uma mensagem para reavivar a fé da igreja. Paz do Senhor, irmã Valéria, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele está dizendo assim, olha, irmãos, tende grande gozo, ou seja, alegria quando cairdes em tentações. E aí eu quero que você entenda muito bem o que é tentação. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que ao desenvolver das situações que muitas vezes nós passamos na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ter um embate com o pecado. E o pecado, ele vai vir nos tentar tirar da presença de Deus. Mas a prova da vossa fé. Quantas vezes eu e você somos provados? Quantas vezes as ciladas de Satanás batem à porta do nosso coração e nos fazem tomar uma decisão? Eu vou pecar ou eu não vou pecar? Em nome de Jesus, quantas vezes na nossa vida nós passamos situações que o pecado é confrontado? E eu quero te dizer que a prova da nossa fé, ela gera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra completas, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, você está vendo que tudo tem um lado positivo, que por mais que as situações elas venham para interferir, elas venham para prejudicar, se nós participarmos, se nós estivermos firmes nas promessas do Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos sair da prova mais fortes.
Nós vamos sair mais firme nas promessas do Senhor, para que nós sejamos o quê? Perfeitos e completos. Nós não devemos ser crentes incompletos, crentes defeituosos. A Bíblia está falando que nós vamos ser experimentados e a partir dessas experiências nós vamos nos moldar. Deus nos molda. Você já ouviu falar em Jeremias 18, quando o Senhor fala: olha, Jeremias, observa o oleiro trabalhando na obra, como se o vaso que ele quebrou nas suas mãos, o oleiro vai lá de novo e vai moldando o vaso. Eu e você, nós somos vasos valorosos na presença do Senhor. Talvez o vaso, em alguma determinada fase da nossa vida, esse vaso trincou, esse vaso rachou. Talvez esse vaso não é como eu era algum tempo atrás. Mas eu quero te dizer uma coisa: se coloque à disposição do oleiro. Se coloque à disposição do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Ele vai fazer com que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de oportunidades. Deus nos dá oportunidades para nós sermos melhores, para nós sermos, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que estejam preparadas na palavra de Deus. Amém? Irmã Luciane, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Que alegria estarmos aqui juntos. Versículo 5, acompanha aí na sua Bíblia do livro de Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhe lança em rosto. Sabe o que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Talvez você não se sinta capacitado. Talvez você diga: Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho conhecimento suficiente, Deus, para manejar a palavra da tua verdade. Eu não tenho, Senhor, habilidade de ajudar o meu próximo. Às vezes nós nos sentimos mesmo despreparados. Às vezes a vida nos coloca em algumas situações, louvado seja o nome do Senhor, e nós dizemos: eu não consigo agir. E aí nós ficamos impotentes perante a situação. Mas sabe o que é que a palavra de Deus diz? Você não tem sabedoria? Olha que coisa boa. Peça a Deus. Peça ao Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo venha te ensinar. Peça para que ele saiba te mostrar o tempo certo de entrar e o tempo certo de sair. O tempo certo de falar e o tempo certo de ficar calado. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é perversa. A sabedoria deste mundo, ela é perigosa. Sabe por quê? Ela é invejosa. Para eu me dar bem, eu preciso prejudicar alguém. Mas a sabedoria que vem do alto, não. É boa, pura, pacífica, cheia de boas obras. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar a nós termos boas obras com o nosso próximo. O Espírito Santo de Deus quer nos ensinar a nós termos um coração disponível para aprender dele. Vamos pedir sabedoria. Espírito Santo de Deus, me capacita, Senhor, para eu ajudar o meu próximo. Me capacita, Senhor, para eu não deixar que as adversidades venham me afastar de Ti. Me capacita, Espírito Santo, para que eu venha, Senhor, Te buscar de uma forma mais eficiente. Você sabe a maneira que você tem buscado a Deus? Ela pode melhorar. Sabe aquele tempo de oração? Ele pode ser multiplicado. Sabe aquela intercessão que você faz para o teu próximo? Ele pode ser aperfeiçoado também. O Espírito Santo tira o homem lá do monturo, desprezado, pecador, desobediente, distante de Deus. E o Espírito Santo aproxima aquele homem de Deus. A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Se credes verdadeiramente, você vai ver o que o Espírito Santo de Deus, ele vai te transbordar e ele vai fazer com que você venha ter sabedoria. No estudo passado eu te dei o exemplo de Salomão. Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi, por velhice, é recolhido por Deus. Salomão assume o trono
E Salomão tem uma visão certa feita. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão pede uma coisa a Deus. Senhor, olha o pedido inteligente que Salomão fez. Senhor, que eu venha ter sabedoria. Salomão poderia ter pedido dinheiro. Salomão poderia ter pedido, transportes. Naquela época não tinha carro, mas tinha lá suas, carroças. Salomão poderia ter pedido tudo que ele quisesse, todos os reinos da terra. Mas Salomão decidiu no seu coração pedir a sabedoria de Deus. Quando o homem ele tem esse coração voluntário na parte do Senhor, irmãos, grandes coisas vão acontecer. Pessoas saíam das extremidades da terra. A rainha de Sabá saiu de longe, porque ela ouviu que tinha um homem que tinha uma inteligência superior à inteligência de outras pessoas. E é dessa forma que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Pessoas distantes vão ouvir falar do mover de Deus sobre a tua vida. O teu testemunho não vai impactar só a tua família, os teus filhos, as pessoas que moram próximo de você, não. O teu testemunho, ele vai impactar toda uma nação. O teu testemunho vai fazer com que muitas vidas, tanto de perto como de longe, saiba que tem um Deus que dá sabedoria aos seus filhos. Deus é um Deus multiplicador, meu irmão. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus de fortaleza. E essa essência que está dentro dele, ele quer trazer para dentro dos seus filhos. É uma herança que o nosso Deus quer transmitir para nós. O dono da sabedoria está lá em Provérbios 1, 2, capítulo 3 também. Lá a Bíblia fala que ele é o dono da sabedoria. Antes que tudo fosse formado, a sabedoria já estava com Deus. E qual é o pai que não quer partilhar as suas dádivas com os seus filhos? Aos que são pais aqui, tudo que você tem de melhor você quer transmitir aos seus filhos, não é verdade? E o nosso Deus também é dessa forma. As suas dádivas, a sua sabedoria, a sua excelência. A sua glória ele não divide com ninguém, mas as suas dádivas ele abençoa. Tanto é, irmãos, que lá em Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, irmã Nete também, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Versículo 7. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. E o versículo 8, para a gente dar continuidade, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E o Espírito Santo aqui ele quer nos ensinar que nós não devemos titubear entre dois pensamentos. Eu não posso colocar a dúvida e a fé no mesmo caminho. É impossível eu crer ao mesmo tempo desconfiando de Deus. Eu preciso entregar o meu coração em espírito e em verdade. Eu preciso entregar o meu coração de toda a minha alma. Crer. A Bíblia diz: peça com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogado por qualquer vento de doutrina. Você vê muitas pessoas desesperadas. Hoje eu estava conversando com uma colega e explicando a ela o perigo. Hoje as pessoas não querem estar mais debaixo de uma liderança. Ela escuta várias lideranças e aí acaba que se cria um espírito de confusão dentro da mente dela. Ele escuta que A diz que isso vai acontecer daqui a alguns dias, ele escuta que B, que isso vai acontecer na noite de hoje, mas ele não vai nem ao pastor dele para perguntar e orar. E aí sabe o que é que acontece? Aquela pessoa ela deixa o espírito de confusão entrar dentro do seu coração. E Deus não quer dessa forma.
O Espírito Santo quer que nós venhamos crer. Porque aquele que crê... Sabe o que é a fé que diz lá em Hebreus capítulo 11? Fé é a certeza e a convicção de coisas que eu não consigo ver. É tão difícil ter fé naquele emprego tão sonhado. É tão difícil ter fé quando ele está longe e eu ainda não recebi nem a ligação para uma entrevista. É tão difícil ter fé quando um parente meu está distante dos pés do Senhor e a única coisa que eu consigo enxergar nele são as obras deste mundo. Mas pela fé eu consigo enxergar. Talvez eu não veja com os meus olhos físicos, mas o Senhor ele quer ativar dentro de nós uma fé que eu não preciso ver. O Senhor quer ativar dentro de nós uma fé que eu preciso simplesmente crer. A Bíblia diz, se credes, meus irmãos, verás a glória de Deus. Quando Jesus chega para ver Lázaro, que já está morto há 4 dias, a sua irmã diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Naquele momento, a angústia do coração daquela mulher disse para Jesus simplesmente, Jesus, o Senhor não era para estar aqui hoje, o Senhor era para estar aqui ontem. Não era esse o momento. Às vezes a gente quer ensinar a Deus o momento que nós achamos que Ele deve agir. Mas a inteligência dele, o poder dele é muito superior. As dádivas dele são muito superiores. Por isso que ele diz, bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que vocês desejam. Tá vendo, meu irmão? O Senhor tem caminhos muito maiores. Não queira você querer ensinar a Deus a forma que Ele deve agir. Ele sabe o momento exato. Ele sabe o que é que precisa ser feito. Deus não é Deus do ontem nem do hoje. Deus é Deus do momento agora. Deus é Deus que sabe a hora certa de agir. A única coisa que nós precisamos ter é fé. Nós não precisamos deixar o nosso coração inconstante. A inconstância nos leva, igreja, a lugares de desonra. A inconstância nos leva à tristeza. A inconstância nos leva a fracassos. Sabe por quê? Porque o que é inconstante, um dia está bem, no outro dia já não está bem. Um dia eu tenho fé, um dia eu quero ajudar todo mundo, no outro dia eu não quero ajudar ninguém. No dia que está tudo bem para mim, eu estou disponível para todo mundo, mas o dia que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu viro as costas para essas pessoas. E não é isso que o Espírito Santo de Deus quer. Não é isso que o Espírito Santo de Deus deseja. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo deseja um coração constante. O Espírito Santo de Deus, ele deseja que nós tenhamos um coração firme. Saber o que queremos. Eu quero servir a Deus, sim, da melhor forma possível. E eu vou fazer de tudo, eu vou investir no meu ministério, eu vou buscar, eu vou adorar, eu vou me santificar, eu vou jejuar. Eu vou fazer tudo o que for possível para que eu venha conquistar aquilo que o Espírito Santo de Deus disse que é meu. Você é o que a Bíblia diz que você é, meu irmão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mais que vencedor. A Bíblia diz que eu tenho, aleluia, o Espírito Santo, a unção que despedaça todo o jugo. Ou seja, quando eu estiver passando dificuldades na minha vida, eu sei que se eu buscar as ciladas de Satanás, uma a uma, elas vão cair por terra. Amém? Em nome de Jesus, versículo 9. Que glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. E eu quero deixar essa mensagem principal do versículo 14.
mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tem muita gente que diz, Deus está me provando, Deus está me castigando. É Deus, é Deus, é Deus. E não sabe que cada um de nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Deus está falando, não vai, e você está indo. E aí a prova vem. E aí nós ainda entendemos que é Deus. O espírito da desobediência faz com que nós venhamos atrair provas desnecessárias para a nossa vida. Deus está falando, olha, não se associe com esse tipo de pessoa. E aí você não quer sair de perto desse tipo de pessoa. Deus está falando, olha, se separa, cuidado com as tuas amizades. Nós sempre ensinamos aqui, quanto mais eu ando perto de uma pessoa, mais eu vou aprender a conduta dela. Isso não escapa, irmãos. Não queira ser forte o suficiente para enfrentar algumas coisas. Seja forte em Cristo Jesus. Não, Senhor, eu vou ficar perto dessa pessoa porque eu sei que eu sou forte e eu não vou fazer as mesmas coisas que ela. Cuidado. As más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Cada um de nós não somos tentados por Deus. Não diga que de Deus você é tentado. Deus, de forma alguma, pode ser tentado pelo mal. E a Ele ninguém tenta. Mas cada um de nós somos tentados quando nós somos atraídos pela própria concupiscência da carne. Olha que forte. Pare de culpar a Deus pelo que acontece na sua vida. Não foi Deus que te trouxe a essa situação. Você caminhou, infelizmente, com as suas próprias pernas para algumas situações. Mas o nosso Deus é um Pai tão amoroso que Ele nos tira desses laços. O nosso Deus é um Pai tão amoroso que Ele desembaraça todo o engano do mal das nossas vidas. Deus é Deus de perdão. O Salmo 130 diz que nós tememos a Deus porque Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus que não se ressente o tempo todo. É um Deus que lança o pecado no mar do esquecimento. É um Deus que diz, filho, você errou, mas eu te perdoo. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purifica de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. Você não é obrigado a estar sentenciado eternamente nas suas colheitas erradas. Você pode mudar de lado, escolha mudar de time. Vamos sair da desobediência e vamos para a obediência. Eu digo isso para todos, pastores, membros, recém-convertidos, para todos. Se tem alguma conduta, se tem alguma coisa que você observa dentro de você e diz, Senhor, tem semente do mal dentro de mim. Tem alguma sementinha com pensamento errado na minha mente. Senhor, eu tenho um coração voluntário, Pai. E eu te peço que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha purificar, que o Senhor venha nos encher da sua glória. A glória de Deus muda, o amor muda. O amor de Deus faz com que aquele que antes roubava, não roube mais. O que pecava vai deixar de ser escravo do pecado. O que era mal, ele vai querer agora ter a bondade de Deus dentro de si. É por isso que muitas pessoas condenam, né, a própria igreja evangélica, né? Roubou, matou, fez tudo e agora quer ser crente, né? É isso que o mundo diz pra gente. Mas é porque o amor de Deus, Ele aceita os seus filhos. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para os justos. Ele veio para os pecadores, mas para levá-los ao arrependimento. Você viu que tem um estágio aí, Jesus veio para buscar os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Então, em nome de Jesus, que você possa ter no teu coração o desejo de sair da condição de pecador. Jesus já pagou o alto preço por nós. Você não é obrigado a ser
escravo do pecado. Se liberte. A Bíblia diz, se você crê em Jesus, você é liberto. Liberto de todo o mal. Liberto de toda a condenação das trevas. Amém? Vamos continuar? Louvado seja o nome do Senhor. Laura, glória a Deus. Laura sempre presente nos estudos. Que Deus te abençoe. Amém? Estou muito feliz com isso. Em nome de Jesus. Versículo 15. Diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz também que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O salário do pecado, meu irmão, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado consumado, ele gera um dano. A Bíblia diz: de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Certamente, o que o homem plantar vai ser o que ele vai colher. É uma opção sua as suas colheitas também, sabia? É uma opção que você pode ter na sua vida. Senhor, eu quero semear coisas melhores, porque eu creio, Deus, que eu vou ter colheitas. Coisas maiores vão acontecer na minha vida. Versículo 16 diz: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse versículo é tremendo, é um versículo chave para todo esse capítulo. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus é um Deus constante. Tudo aquilo que vem com sombra de variação, tudo que é o espírito da dúvida, não procede de Deus. A palavra de Deus diz sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito só pode vir de um. Ele não precisa te explicar como ele vai fazer. Ele não precisa mostrar para o homem como ele vai agir. Ele simplesmente, ele faz. E você pode ter certeza que tudo que Deus faz é bom. É a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade nessa terra. Aleluia! Isso nos impacta, irmãos. Isso nos faz querer ficar tão mais próximos de Deus. Satanás tem sim as suas armadilhas para querer aproximar as pessoas para ele. Mas o nosso Deus é um Deus tão bondoso, é um Deus tão poderoso. O nosso Deus é um Deus tão misericordioso que nós somos atraídos pelo seu amor. Talvez você não enxergue, mas Deus todo dia está te convidando: filho, vem mais para perto de mim. Às vezes são pequenos sinais, pequenos detalhes, livramentos que Deus nos dá. Quantas vezes, aleluia, já era para a nossa vida ter sido ceifada e o Senhor colocou a mão, sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele tem um propósito. Se você está vivo aqui nessa noite, se você está aqui, aleluia, é porque Deus tem algo sobre a sua vida. Deus tem algo a fazer, aleluia, na sua casa por intermédio de você. Deus tem algo para fazer nessa cidade. Deus tem algo para fazer nesse país através das obras das tuas mãos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos deixar ser levados a estarmos mais próximos de Deus. Olha que coisa boa. Olha que essência boa. Isso é o bom perfume de Cristo. Sabe por quê? É um perfume que te atrai. É tão bom quando você passa por uma pessoa e essa pessoa está com um cheiro bem agradável. Assim são aqueles que caminham na presença do Senhor. Independente se o teu perfume é Boticário, Natura, pode ser o perfume mais caro. Mas se você está com Cristo, meu irmão, aleluia, a essência, o perfume dele vai atrair milhares e milhares de pessoas. Pessoas vão ter prazer, pessoas vão ter paz em falar: olha, eu quero ir conversar com a irmã Luciane porque eu me sinto bem. Eu vou conversar com o pastor Cristiano, seja bem-vindo, meu pastor, porque eu me sinto bem.
Eu vou ficar mais perto da irmã Valéria porque eu sinto a presença de Deus. Eu vou ficar perto da irmã Maria porque eu gosto de sentir a palavra que ela diz toca o meu coração. E assim para todos vocês, para Neide, para cada um dos que estão aqui. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a você proporcionar a outras pessoas a possibilidade delas chegarem perto de Deus. Muitos perguntaram, Senhor, qual vai ser o sinal da tua vinda? Os homens buscam por sinais externos. O reino de Deus, irmãos, já está dentro de nós. O reino de Deus já está aqui dentro. O reino de Deus já está nos proporcionando nessa terra. Mas é uma decisão. Tem pessoas que querem e pessoas que até mesmo se enganam e fingem que querem. Os que querem vão fazer tudo. Não vão colocar condições. Não vão colocar predileções. Ah, porque eu gosto mais de A, porque eu gosto mais de B. Não. Eu vou fazer tudo porque Jesus me chamou para amar. Amar a cada um dos meus próximos. Amar a cada um dos meus irmãos. Não me lembro, acredito que é no capítulo seguinte que Deus, a palavra do Senhor fala muito forte em acepção de pessoas. E Deus não quer que nós venhamos fazer acepção de ninguém. O Senhor quer que eu venha amar, independente de como eu sou, de como eu estou. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que fazer com que a minha vida seja instrumento de bênção, para que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos. Quando a gente olha o testemunho de João Batista, quando ele fala arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ele está falando, olha, a partir desse momento, a partir desse ato profético que você vai fazer, você tem a possibilidade de ser uma nova criatura. Lá em Coríntios fala, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar? Portanto, olha uma dica muito boa. Isso aqui eu sempre falo lá na igreja. Portanto, irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu quero deixar aqui, frisar aqui essa importância desse versículo. Tem muita gente que no auge da sua raiva, no auge, né, do seu rancor, fala, ah, Deus, fulano de tal merece uma condenação. Fulano de tal merece um castigo. A Bíblia fala que, olha, que todo homem seja pronto para ouvir. É muito melhor, irmãos, ouvir do que falar. Tem um provérbio que eu acho ele muito interessante, que ele fala assim, olha, quanto mais uma pessoa fala, mais chances de pecar ela tem. Às vezes é melhor nós ficarmos com a nossa boca fechada. E principalmente no momento que nós estamos machucados. Sabe por quê? Porque quando nós estamos feridos, magoados, entristecidos, é muito mais propenso eu abrir a minha boca para falar de coisas que não são saudáveis. Em todos os momentos eu tenho que observar, Senhor, põe uma guarda. Davi pediu para Deus, põe uma guarda, para guardar a boca dele, para guardar o que ele fala. Porque tudo que o homem falar, irmãos, será pedido conta. Por isso que você tem que ter cuidado. Ah, Deus, eu falei isso porque eu estava triste, eu falei isso porque fulano de tal me tirou do sério. Não, a Bíblia diz, tudo o que o homem falar lhe será pedido conta. Deus não está falando, ah, quando você estiver alegre vai ser tomado em conta e quando você estiver triste, não. Deus está falando que em todos os momentos vai ser levado em conta o que você está falando. Seja tardio para falar e tardio para se irar. Em todas as situações, coloque amor. Quando alguém te ferir, coloque amor. Existe uma palavra, sinergia, resiliência, as pessoas gostam muito de usar. Se coloque, às vezes, no lugar do outro. Por que o outro está sentindo essa dor? Por que o outro, às vezes, está me tratando dessa forma? Será que se eu me colocar no lugar dessa pessoa, eu não vou começar a entender um pouco mais? Entender não é compactuar com o erro. Entender não é passar a mão em cima do pecado, não. Compreender é simplesmente amar. Tem pessoas que só precisam que nós venhamos escutá-las.
Tem pessoas que só precisam de um abraço. E abraço, eu já te falei, é muito mais do que um toque. Abraço é amor. Abraço é sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não pense porque você está triste, magoado, chateado, que Deus vai agir por isso. Não. Deus vai agir sempre na sua santa soberania. Porque Ele vai fazer o que é melhor. Amém? Vamos continuar? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mandar um abraço aqui para cada um de vocês. Irmã Simone, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Versículo 21 diz assim: Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos dar uma pausa aqui. A palavra do Senhor está dizendo aqui, recebe com mansidão a palavra que foi colocada dentro de você. E essa palavra tem um poder para salvar a tua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. A palavra de Deus faz com que as minhas prioridades não estejam em primeiro lugar. O que tem que estar em primeiro lugar é a prioridade do reino, porque a honra é dele, a glória é dele. Eu aprendi que servir, irmãos, é colocar prioridades. Às vezes eu estou com muita coisa para fazer, mas eu quero servir, eu quero colocar a prioridade de outra pessoa em cima da minha prioridade. É por isso que a Bíblia diz, esforçai-vos, o reino de Deus é tomado por violência mesmo. No dia a dia a gente está tão cansado, às vezes tem tantas atividades, que se fosse pelo nosso corpo, nós deitaríamos e dormiríamos. Mas não, nós escolhemos outras coisas, nós escolhemos buscar, nós escolhemos nos santificar, nós escolhemos investir o nosso tempo em pessoas, nós escolhemos investir o nosso tempo em amar, aleluia, em resgatar almas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí lá no versículo 22 tem algo muito tremendo também que diz, olha, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus está dizendo, olha, cumpre a palavra. Não adianta só ouvir. Tem gente que diz, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, mas não põe em prática. Ela continua uma palavra na teoria. E aí a Bíblia diz, olha, a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe por quê? O Espírito vivifica quando tem atitude. O Espírito vivifica quando eu vou cumprir a palavra. O Espírito vivifica quando eu vou viver a palavra de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja só ouvinte. A Bíblia ainda está falando, olha, cuidado para não enganar você mesmo. Não adianta botar a Bíblia lá no teu rack, no teu painel, deixar ela aberta lá, pegando poeira, e você não lê ela. A palavra em si, o papel, não vai trazer libertação para a tua casa, não. O que traz libertação para a tua casa, o que traz libertação para a tua vida, aleluia, não é uma religião, a religiosidade em si, mas o que traz salvação, o que traz libertação, o que traz cura, o que traz avivamento, é se arrepender das obras antigas e começar a viver uma nova história. Eu sempre conto para vocês a história de Zaqueu, que Jesus chega na casa de Zaqueu. Tinham vários convidados ilustres. E Zaqueu se prostrou aos pés do Senhor. Zaqueu, ele começou a ouvir a Deus. Talvez os convidados ilustres estavam preocupados só com o seu estrelismo. Estavam preocupados em mostrar o seu status, né? Mostrar o seu dinheiro, mostrar as suas, né, riquezas. Zaqueu, ele escolheu a melhor parte. Jesus, ele olha para Zaqueu e fala, olha Zaqueu, hoje verdadeiramente salvação entrou nessa casa. Sabe por que a salvação entrou? Não é porque Zaqueu agora era crente, porque agora ele era um religioso, não, porque Zaqueu isso era antes. Mas quando ele se tornou nova criatura, ele se arrependeu. O verdadeiro avivamento, sabe o que é? É quando um pecador se arrepende e muda de atitude. Era aquela pessoa que entristecia todo mundo, que murmurava, que reclamava, que prejudicava, que enganava, que ludibriava.
A honestidade, irmãos, é uma semente tremenda nas nossas vidas. Às vezes você vai lá, vê alguma coisa, pega o que não é seu. Cuidado, porque o que a gente prejudica uma pessoa, daqui a pouco alguém vem e te prejudica. A honestidade é a melhor coisa. Zaqueu estava falando para Jesus, Jesus, eu enganei tantas pessoas, mas a partir de agora eu não vou mais enganar. Jesus, eu fiz tanto mal para tanta gente, mas a partir de agora eu não vou mais fazer. E aí eu quero te trazer para a tua vida. O que é que você vai fazer a partir de agora? O que é que você vai fazer da tua vida que antes você fazia e agora você não vai fazer mais, porque você compreendeu que Jesus é muito maior na sua vida e que você não precisa prejudicar ninguém para que as bênçãos de Deus aconteçam. Você precisa ser ouvinte, você precisa ser cumpridor, você precisa viver a plenitude. Tem muita gente que se questiona, eu estou há 10, 15 anos dentro da igreja e eu não vejo mudança dentro da minha vida. Irmãos, não é só o estar dentro da igreja, é o ser a igreja. É ter a conduta da igreja. A igreja é viva, a igreja é feita de pessoas, a igreja é o ajuntamento. A igreja é muito mais do que aquele local que nós nos reunimos. A igreja é quando eu estou em concordância com o meu irmão. A igreja é quando nós estamos de mão dada. E sabe para quê? Para orar, porque a Bíblia diz que o que é concordado na terra será concordado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 23 diz assim, porque se alguém é somente ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Quem é que só olhou no espelho uma vez e nunca mais olhou? Todo dia você precisa, você toma banho, você se arruma, você vai para onde? Para frente do espelho, para ver se ficou legal. Se você tomar banho amanhã, será que quando você olhou ontem no espelho vai valer para hoje? Não. E é assim que a Bíblia está fazendo essa comparação. Sabe por quê? Porque o ouvinte, aquele que ouve, ele esquece. Mas aquele que pratica todo dia. Às vezes as pessoas me perguntam, Pastor Diego, é tão difícil sair desse pecado? E o pecado é realmente difícil de sair. Mas se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não é uma sentença, como eu sempre te digo. Sabe como é que você faz para vencer o pecado? É como se você estudasse para matemática. Tem aquelas regras difíceis. Mas todo dia, se você for lá estudar 1, 2 horas, daqui a pouco você está craque. Da mesma forma, o pecado, para eu vencer ele na minha vida, eu tenho que fazer desse jeito. Todo dia eu tenho que vencer um pouco. Tem pessoas que têm vícios. Você já ouviu falar naquela instituição que fala do AA? Só por hoje. Hoje eu não vou ver isso, porque se o meu olhar está me fazendo pecar, a Bíblia diz que é melhor que eu arranque o olho. Né? Tem muita gente viciada em muita coisa feia, né? Que não deveria estar olhando, né? Às vezes esse período de quarentena é tão perigoso para acessar conteúdos impróprios e eu não devo eu devo me policiar. Tem pessoas que são viciadas mesmo em pornografia, em tantas outras coisas. Para vencer, sabe o que é? Hoje eu não vou olhar, amanhã eu não vou olhar. Tem gente que tem o vício de roubar. Ela nem precisa roubar, mas ela se sente bem roubando. E hoje você vai dizer, eu não preciso roubar. Eu não preciso prejudicar. Tem gente que tem o vício da mentira, enquanto não conta uma mentira. Tem gente que conta uma mentira tão bem contada que até ela mesma acredita que aquilo é verdade. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Então, quando vinha aquela sementinha, né, para ludibriar, mentir para alguém, eu vou dizer, olha, eu não vou mentir, eu vou praticar a verdade, porque eu sou de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus, então a verdade vem de Deus. Eu vou repreender o espírito da mentira da minha vida. Amém? Cada um tem os seus, né, é propenso a algum tipo de pecado. Às vezes, pecado para a gente é só aquilo que está na vida do próximo, e não é, irmãos. Cada um precisa lutar contra os seus próprios pecados. Cada um de nós sabe. Você sabe nessa noite onde é que você tem errado. Que eu venha me policiar. Que eu venha perseverar. E que eu venha ter uma rotina, um treinamento todo dia para vencer o pecado. Amém?
Já estamos chegando no final. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte que esquece, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, aquele que atenta para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Medita nessa lei de dia e de noite. Medita de dia, de noite. Quer ser vencedor? Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem tem o seu caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode ver que tanto Davi como Josué, eles estavam ali perseverando em crer, em estar ali perseverantes na palavra do Senhor. Sabe por quê? Quanto mais a tua mente estiver cheia da palavra de Deus, mais perto de Deus você vai estar. Agora, quanto mais você estiver perto da carnalidade, meu irmão, mais perto dela você vai estar. E Deus não quer esse tipo de conduta. Ou seja, aquele que atenta para a palavra do Senhor, aquele que medita, aquele que tem o seu pensamento nas coisas do alto, não só nas coisas dessa terra, não sendo ouvinte que esquece, às vezes a pessoa não dá nem crédito. Ela ouve a palavra hoje e amanhã ela já não quer mais ouvir. Às vezes as pessoas estão tão despreocupadas, elas vão para o culto. Se você perguntar para ela meia hora depois o que é que foi dito, o culto inteirinho, elas não sabem. Sabe por quê? Porque a mente estava longe. A Bíblia diz, olha, cuidado. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Tem pessoas que muitas vezes até fisicamente estão lá, mas a mente está muito longe. Traga a sua mente de volta. Volte e se coloque perto de Deus, em nome de Jesus. Aquele que é fazedor da obra, esse tal é chamado de bem-aventurado no seu feito. Tá vendo? Se não me engano é Mateus 5 ou Mateus 6 que fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram porque vão sorrir. Bem-aventurados humildes de espírito. A Bíblia também está chamando de bem-aventurado aquele que faz a obra. Bem-aventurado é cada um de vocês que estão aqui nessa noite, porque preferiram a melhor parte. Na quarentena, cada um está dentro das suas casas. E dentro de casa a gente tem tanto entretenimento. Você tem a TV, você tem a internet, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem 1 milhão de coisas. Mas nessa noite você, em nome de Jesus, escolheu a melhor parte. Você escolheu a parte de estar na presença do Senhor. Aleluia. E que assim seja sempre na sua vida. Que você sempre tenha as melhores escolhas. É pecado, pastor, estar no Instagram, estar no Facebook, assistir a minha TV, um pouco, o jornal? Não, não é pecado. Mas saiba assumir as prioridades da sua vida. Saiba fazer o que é melhor para você. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E o melhor tempo que nós podemos escolher é o tempo que nós investimos na presença de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Versículo 26 diz assim: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. E o 27, para finalizar o capítulo, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você entendeu? A Bíblia está falando, olha, tem muita gente que cuida e acha que é religioso. E eu digo que você tem que ter muito cuidado. Mas não refreia a língua, não cuida. Às vezes finge ser alguma coisa e não é. A aparência é de crente, mas o coração está tão distante. Jesus muito repreendeu o povo, dizendo, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não refreia a língua. Não toma cuidado em não ferir as pessoas. Cuidado, irmãos. Deus não te deu o direito de você sair ferindo as pessoas. Deus te deu o direito de você usar a sua boca como boca profética para gerar salvação, para gerar libertação, para gerar esperança. Tem tanta gente sem esperança. Escolha ser um anunciador das boas novas do Evangelho. Não deixe que a tua boca seja instrumento do inimigo para magoar, para afastar as pessoas da presença de Deus. Em nome de Jesus. Versículo 27 diz assim:
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha o importante. Olha que hora que nós também podemos exercer. Sempre é para você fazer isso, mas esse momento está tão delicado. Tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas desesperadas. Eu creio que Deus vai prosperar a tua vida de uma forma tão especial que você vai ter condições de suprir a tua casa e você vai ter condições de suprir aqueles que estão desesperançosos. Deus vai dar condição de você ser transbordante. Mas abençoe a vida do teu próximo. Observe, abre os teus olhos. Às vezes a gente precisa enxergar um pouco mais. Às vezes tem gente que está tão perto da gente, mas que está precisando tanto de uma palavra mesmo do Senhor, mas está precisando de comida, está precisando de veste, está precisando de alimento. Abençoe a vida dessas pessoas, meus irmãos, em nome de Jesus, que os homens vejam as boas obras de Jesus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos impactar essa geração. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada um de vocês que vieram aqui. Eu quero agradecer. Amém? Como a gente sempre faz no culto. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Pai, a vida da minha mãe. Deus abençoa, Senhor, de uma forma especial, Deus, a vida da Neide. Senhor, abençoa de uma forma especial a vida do pastor Cristiano. Abençoa, Senhor, de uma forma especial a vida da irmã Valéria, da sua família. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa, Pai, a vida da Laura, da Luciane. Meu Deus, abençoa a vida da irmã Simone. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Nete. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa a pastora Mirelle, abençoa a pastora Anne. Abençoa aqueles que também não puderam ficar até o final, Senhor, desta live. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que eles venham transbordar. Eu lanço, Senhor, uma palavra profética na vida deles, que até mesmo no meio da crise que este mundo vive, Deus vai sustentar cada um deles e vai fazer com que cada um deles venham ser prósperos, Pai. Em nome de Jesus, que praga alguma venha chegar à casa deles. Pai, eu te apresento a vida da irmã Rita, a vida da Maiara, a vida da missionária Juscelene, cada uma, Senhor, das tuas filhas, dos teus filhos. Meu Deus, é em nome de Jesus que eles venham ser impactados. Que enquanto os teus filhos estiverem aqui, Senhor, eu creio, Senhor, que enquanto nós estávamos aqui falando do teu reino, Senhor, pela tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia, tu estavas trabalhando, Senhor, ao nosso favor. Deus, toma a nossa casa. Livra, Senhor, da seta, Senhor, desta pandemia. Meu Deus, nos livra, Espírito Santo, nos guarda, assim como tu guardou, Senhor, o teu povo que estava no Egito, Senhor, de todas aquelas pragas. Livra-nos de toda praga, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Pai, dá sabedoria aos teus filhos, que os teus filhos venham entender que o Senhor tem grandes coisas a realizar na vida de cada um deles. Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar juntos aí nessas próximas 4 quintas-feiras. O livro de Tiago são 5 capítulos tremendos. Vocês que estavam aqui, vamos convidar o seu próximo, o seu amigo. Vamos estar junto aqui, em nome de Jesus. Domingo vai ter a transmissão do culto, aleluia, ao vivo. Vai ser uma bênção. Não vamos deixar que a pandemia venha nos afastar de Deus. Tem um versículo-chave que eu quero deixar para a sua vida nessa noite. A Bíblia diz que nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Não vai ser pandemia, não vai ser vírus, não vai ser afastamento, não vai ser nada. Nada vai nos afastar do amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, um abraço também da diaconisa Daiane, Mateus, Bia. Amém? Em nome de Jesus, um abraço da minha casa para a vida de cada um dos meus irmãos e tenha uma excelente noite. E eu creio que você vai ter notícias de vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos.